abduzidos! Sejam bem-vindos, então, a mais um podcast do Abdução Literária e hoje vamos recapitular os principais acontecimentos de O Herói das Eras. Passado, então, em 2022, eu dei início a essa série vitalícia sobre Mistborn, que, sim, tem como propósito destrinchar a esse universo e registrar, então, conteúdo sobre todos os livros. Por isso que eu falo que é vitalício, já que o autor tem planos aí para diversos livros ainda nesse mundo de escada ideal. Vambora, a gente vai junto. Eu comecei então fazendo um convite, lendo o prólogo, foi muito divertido. Eu espero que vocês tenham curtido e se não curtiram então, vão lá dar uma olhadinha. Apresentei então a história, falei sobre os principais elementos então que a compõem. E agora então estou na parte de fazer o recap de todos os livros então da primeira trilogia. Essa parte então conclui hoje e a partir de então a gente vai começar a fazer as resenhas. O próximo podcast então vai ser a resenha de Secret Story. Sem mais delongas, vamos pro resumo que ele é muito grande. Fique então avisado que aqui você vai encontrar um conteúdo full spoiler. Eu vou falar sobre os principais acontecimentos então desse último livro e como sempre eu usei então o Coppermind para me auxiliar aqui nesse resumo. Vou deixar na descrição caso vocês queiram dar uma olhada. É um resumo muito legal que tem lá, é dividido por capítulo e tem assim todas as epígrafes. Eu vou deixar na descrição se você quiser então conferir. Então bora lá. O Herói das Eras, Mistborn, a Primeira Era, livro 3. No prólogo, então, a gente tem o Marsh e a gente acompanha ele no processo da criação de um Inquisidor, né, que acontece através da Imalurgia. Ele está sendo controlado por Ruína e tem alguns relapsos de lucidez. Ele fica horrorizado, né, com o que está presenciando, com o que está acontecendo, mas Ruína toma o controle e ele vai perfurar o coração de um terrissano com uma estaca de metal para roubar, então, sua habilidade e criar o Inquisidor. O que é novo, né, geralmente esse processo, ele acontece com alomânticos, né, roubam a habilidade de alomânticos para criar Inquisidor. Agora eles também estão fazendo com terrissanos, né, ou seja, feroquêmicos. Parte 1, Legado do Sobrevivente. Aqui a gente tem uma epígrafe muito particular, tá? No caso, as epígrafes que antecedem os capítulos nessa parte é do próprio Herói das Eras. Então, assim, a primeira frase, ele fala, eu sou, infelizmente, o Herói das Eras. E eu fiquei, assim, aflita com isso. E toda epígrafe, assim, eu olhava e recalculava e tentava pescar alguma referência. Hoje, assim, eu olhando as epígrafes parece que é muito óbvio, mas quando eu tava lendo, eu não consegui desvendar esse mistério através delas. Mas, assim, foi muito interessante, então, ver essas epígrafes e ver esses comentários do próprio Herói das Eras. E eu fiquei aflita também, porque como falou o herói, eu falei, caramba, eu posso descartar a Vi? Porque no caso ela falaria que era heroína, né? Então, muitos pensamentos quando eu vi essa frase. Bom, vamos lá. O livro começa alguns meses depois do fim de O Poço da Ascensão, né? Lutadel foi devastada pelo exército dos Colos, né? Que fizeram estrago até chegar lá. E tem mais outros exércitos espalhados, né? De Colos, e eles precisam ser detidos ou controlados. A Vin libertou, assim, algo muito ruim ali do Poço da Ascensão, né? Das profundezas. E, na verdade, ela foi manipulada pra isso, né? E acabou libertando a própria Ruína. Elend, que agora é o imperador e também um alomântico, vai até uma cidade e oferece ajuda, né? Porque tem uma horda de Colos se aproximando e o exército não vai chegar a tempo. Ele chega a liderar a investida, inclusive, depois recebe a ajuda dos demais soldados que ele mesmo preparou. Nesse momento eu fiquei muito perdida, porque eu estava acostumada com Elend político, diplomático, sabe? Mais engomadinho, e não com Elend guerreiro. Mas eu entendo o que
que o Sanderson quis fazer aqui, vou explicar já já, mas eu fiquei meio confusa. Durante, então, a investida, Elendil se mostra um Mistborn eficaz, porque ele lidera, acalma e encoraja os ânimos também, né, dos demais soldados, mas a balança começa a virar e os Colos, assim, reagem, até que a batalha se torna uma carnificina do jeito que os Colos gostam, e os homens se desesperam, começam a perder a confiança, quando Vin surge, né, voando pelos céus. Ela chegou, gente, do jeitinho que ela gosta, pra salvar a pátria. Ela cai entre os Colos num furacão de alomancia, né, e lembrando, agora ela não só derrota, mas ela controla eles, né, então ela vai matando e ao mesmo tempo somando Colos ali pro exército liderado pelo Elend. Eles assumindo o controle de um Colos, eles acabam atraindo então a atenção de um Inquisidor pra batalha, que era o que a Vin queria desde o início, né, e ela tenta então aplicar aquele truque que ela viu o Marsh fazendo no último livro, que é retirar as estacas, né, então do Inquisidor pra conseguir matar ele, mas ela percebe que agora eles usam uma placa, então, de metal pra proteger essas estacas, né, eles não vão facilitar pra ela, mas aí então ela controla um Colos próximo e mata esse Inquisidor. Fathren, então, guia Elend e Vin até o prédio do Ministério, onde também tem os suprimentos, e eles localizam uma placa de metal inscrita pelo Senhor Soberano com informações sobre Melation, ou seja, Ation e ouro. A Vin encontra uma nota, né, na placa que afirma que o seu inimigo, ou seja, Ruína, pode então observar ou manipular qualquer coisa, né, que eles falem ou que eles escrevam, né, e que apenas os pensamentos estão seguros de Ruína. Marsh recupera a lucidez por um tempo, né, quando Ruína então diminui seu controle, e ele tá em um grande acampamento com milhares de Colos e é acompanhado por vários inquisidores, muitos dos quais, né, têm novos picos hemalúrgicos carregados por guardiões de Terres, como a gente viu então lá no começo desse livro. Vin interroga o seu Colos domesticado sobre ele e os Colos no geral tentando aprender como eles se reproduzem, né, como que eles surgem, por que tem, gente, sério, tem mais Colos do que humanos aqui nesse planeta, porque assim, ela não viu nenhuma Colos fêmea, então ela fica se perguntando como que acontece, né? E o humano, que é o Colos de quem ela mais consegue se aproximar, não é assim muito acessível, ele não quer falar muito sobre isso. Tinsum está preso, ele foi detido e espera sua sentença ali entre os Kandras, né? Porque ele violou alguns termos do contrato quando ele ajudou a Vin. Ele tá sem forma, sem órgãos, coitado. É como se fosse uma massa disforme, sabe? Tem muita dificuldade de se locomover e também de se comunicar. Os demais Kandra estão muito bravos com eles, né? Querem que ele aceite uma morte ou uma eternidade em sofrimento, mas ele persiste, então, em sua própria defesa. O Tinsum, ele consome um novo corpo e alguns Kandras da quinta geração, então, escoltam ele pro julgamento no Trust Warren. Eu não lembro como tá na tradução e eu acho muito difícil de falar essa palavra, então eu vou falar o local dos Kandra, tá bom? Campar, então, da segunda geração, ele pergunta se Tinsum insiste em ser julgado, e Tinsum responde que sim, né? E centenas de Kandra chegam, então, nesse local dos Kandra para assistir aos procedimentos, incluindo Melan, né? Uma amiga próxima do Tinsum. Melan, que é uma personagem particular que não tem tanta visibilidade nessa primeira era, mas ela aparece na segunda era, né? O que é muito legal. O Sazed, então, ele analisa algumas religiões, mas rejeita todas. Ele acha que todas são muito contraditórias. Ele não vê mais sentido nelas. Era o que sempre levava conforto pra ele e para as outras pessoas, né? Agora não acredita em mais nada desde que a Tywin morreu. Sazed e Brisa conversam então sobre forças sobrenaturais e se é possível que exista algo por trás então do aumento da atividade vulcânica e também das névoas assassinas. Ele rejeita o larstaísmo como inviável, né, devido aos enormes desastres naturais em andamento que afetam as terras. Sazed conversa com a Vin e fala que ele se sente muito deprimido desde que perdeu o Tywin, né, e sente muita pena de si mesmo. A Vin tenta encorajar e fala o quanto que ele é necessário, né. Ela deixa então pra ele a foto da flor que pertenceu a Mari, né, a Mari Miker, que era a mulher do Kelsier, que era inclusive uma seguidora da religião Larsta. Campar interroga Tinsum sobre diversas coisas, né, perguntando por que ele matou um colega Kandra. O Tinsum então responde que ele foi compelido por seu contrato a obedecer. Ele pergunta também o porquê que Tinsum quebrou o contrato com Zenin, e Tinsum responde que manteve o contrato maior, o primeiro contrato, né, que é com o Senhor Soberano, ao defender Vin, que ele rotula agora como mãe, já que ela matou o pai, que é o Senhor Soberano. Ela o substitui, então, no sentido de fazer a principal oposição à Ruína agora. Ele afirma que revelou sua fraqueza secreta devido à alomancia emocional, então, para Vin, e que eles deveriam prestar serviço a ela, da mesma forma que serviram ao Senhor Soberano. Elend convoca, então, uma reunião do Conselho, com Vin, Lord Set, Brisa, Arianne, Ham, The Mokes, Sazed, com todo mundo. Eles discutem sobre as névoas, né, as brumas invasoras, as opções para cultivar alimentos, e planejam capturar os esconderijos em Urteal e também o esconderijo na cidade de Fardrex.
Elend afirma que pode expor seu exército às névoas ao marchar para a cidade de Fadrix, apesar dos riscos. Marsh fica imóvel no acampamento Colos, deliberando sobre Kelsier, Mari, seu papel na liderança da rebelião Ska e seu papel também nos planos de ruína. Ele decide que fingirá obediência para que possa acalmar seu mestre com uma falsa sensação de segurança e frustrar seus planos em um momento crítico quando ruína menos esperar. Essa parte é muito importante. Parte 2. Pano e vidro. O fantasma está usando e abusando do estanho por mais de um ano, né? Ele tá viciadão. Primeiro pela culpa pela morte de Trevo e para seguir o exemplo de Vin, né? Seus sentidos aprimorados permitem que ele faça sua pele parecer extremamente sensível a madeiras, ao vento e ouça ruídos ambientais assim através das paredes. Ele tá com um super sentido. Ele deseja provar que é valioso para a tripulação e toma a iniciativa de espionar as reuniões de Quellion, também conhecido como Cidadão, situado então em Urteal, um dos locais que o pessoal da tripulação então visava. O fantasma ele observa enquanto Quellion e seu conselho discutem as conquistas de Elend e várias leis para lidar com a nobreza. O cidadão que segue a igreja do sobrevivente, então assim, na teoria era para eles odiarem a nobreza. Aqui a gente abre uma parênteses, né, sobre a brincadeirinha que o Sanderson faz com a gente nesse livro, como eu falei para vocês a princípio sobre o Elend, né, que tá muito mais maduro agora e também é um Mistborn poderoso. A gente tem um ponto de vista da Vin, claro, do Marsh, do Sazed, do fantasma e do Tinsum também, não podemos descartar ele, né? Todos têm um propósito muito grande e suas lutas internas, cada um com uma boa jornada do herói, né? Por assim dizer. O que me deixou muito confusa no início da história, tentando imaginar assim quem poderia ser o bendito do herói das eras. Isso se perdurou até as últimas páginas, então eu acho muito legal isso que o autor fez. Eu gosto muito do personagem fantasma, mas o núcleo dele eu não curti tanto. Vou deixar pra fazer os comentários finais no final do episódio, mas no geral eu gostei muito de como o autor brincou aqui com os nossos sentimentos e fez a gente ficar perdido imaginando quem que ia ser o herói. O fantasma, né, inclusive, que tem uma aparência distinta nesse livro, ele tem que usar um pano sobre os olhos para conseguir tolerar a luz do sol quando precisa sair durante o dia, então, para coletar informações. Ele perambula por uma área de mercado que antes era um canal e ele se passa por um mendigo cego, né? Ele observa, então, uma procissão ali de prisioneiros, todos nobres que deveriam ter deixado Urteal, né? Mas não deixaram e eles são trancados em um prédio que é incendiado depois, né? Ele pergunta a Durney, que é um informante, o que ele está fazendo lá e Durney responde que está lá para contar os crânios. Fantasma segue o cidadão quando ele sai para falar com os residentes da cidade e abre caminho no meio da multidão para chegar ao lado dele e Beldre, a sua irmã. Ele consegue se comunicar com Beldre sem ser observado, fala sobre os assassinatos então que ele vem fazendo, né? Quando alguns guardas notam ele, né? Inclusive alguns sendo alumânticos, eles lutam e Fantasma perde a consciência. Elend ordena então que seus soldados sejam expostos às névoas em condições relativamente controladas para que fiquem imunizados para o futuro. Ele observa enquanto os soldados começam a adoecer, incluindo Demox. Fantasma recupera a consciência e se sente entorpecido devido à falta de estanho para queimar. Ele ouve uma voz e percebe que está em um prédio em chamas. A voz o conduz a uma sala que tem uma escrivaninha contendo frascos de metais alomânticos. Ele bebe o conteúdo e vê uma figura que fala com ele, né, que se parece inclusive com Kelsier. Fantasma é aconselhado então a escapar para poder se vingar. Tinsum tá em sua cela de prisão, ele tá se sentindo insultado porque além de estar preso, eles estão presumindo que ele tentaria escapar e também tem alguns Kandras ali por perto para bisbilhotar o que ele tem a dizer com os outros, né? Mas a Melan se aproxima e diz que ele pode desafiar a segunda geração. Tinsum, então, hesita, mas as súplicas de Melan o fazem reconsiderar, mas ele não admite, então, com medo dos bisbilhoteiros. Ele delibera, então, se deve aceitar sua punição ou tentar escapar para ajudar Vin. Os outros Kanda aparecem, ordenando que Tinsum consuma seu corpo de cão de caça para usar como punição por sua sentença, pois eles acreditam que Tinsum despreza o corpo do cachorro, porque foi o que ele disse para Melan enquanto os bisbilhoteiros escutavam, né? Sem perceber que era a intenção de Tinsum isso, ou seja, ele engambelou todos legal ali. Vin se pergunta como lutar contra a ruína, né? Ou como dividir estratégias, já que ela não consegue ler pensamentos. Ela percebe, né, quando deteve o poder nas profundezas, que ruína é uma força muito poderosa, mas não onipotente. Elend acha que ele está se tornando implacável como o Senhor Soberano, né, ao expor seus soldados às névoas, mas a Vin discorda e o acalma. Vin o questiona sobre a metodologia que Norden, um dos oficiais de Elend, usa para calcular o número de soldados atingidos pela doença. Ela pede para ele recalcular e a taxa chega novamente a 16%. 16, um número muito importante aí para Escadriel e também para Cosmere. Elend considera uma coincidência, né, que a taxa corresponde exatamente a uma proporção de um surto anterior, mas, né, conforme o número começa ali a se repetir, inegavelmente, ele acha que existe sim um padrão suficiente para que eles estudem mais a fundo sobre isso. Sazed
decide continuar em busca de uma religião na qual acreditar. Ele chega até os postos de Hatsin, né, para onde o povo Terris se mudou, e é recebido calorosamente por seu povo. Então se encontra com os anciãos ali de Terris, dá conselho para eles, né, e diz que não pode ficar para ser o líder deles porque não é digno da tarefa. O exército de Elend chega então à cidade de Fadrix e eles começam então a montar o cerco e discutir sobre planos para invadir a cidade. Ele pede para vir para fazer o reconhecimento e se oferece inclusive para acompanhar ela, mas ela diz que ele ainda não é bom o suficiente. Fantasma, que agora também está escutando vozes, né? E detalhe, ele percebe uma lasca de metal em sua pele da espada com a qual foi esfaqueado. Ele se prepara para remover, mas a vozinha ali, a voz que ele escuta do Kelsier, diz para ele deixar a estaca ali, né? Um sinal de sua sobrevivência. Vin vai para a cidade de Fadrix então, né? Ela explora a cidade e visita um informante que diz que Yomen está governando bem, proporcionando estabilidade, familiaridade, blá blá blá. Yomen, que é um obrigador, então, aquele homem com aquelas tatuagens, né, ao redor do rosto. O homem também diz que um baile está sendo realizado naquela noite, apesar do cerco. Vin então vai em busca de um segundo informante, né? Um mendigo conhecido por cantarolar para si mesmo, mas quando ela chega perto, ela sente um desconforto e ela decide ir embora. Detalhe, esse mendigo era o Hoyt, mais uma vez aparecendo aí em Escadrial. Eu só descobri pesquisando esse resumo mesmo, eu não sabia antes dessa informação. E fica sempre aquela pergunta: o que Sanderson nos reserva sobre esse personagem, não é mesmo? Ela fala sobre o seu destino como heroína das eras e Elend diz que fará o que puder para ajudar, né, para parar as cinzas e salvar o mundo de acordo com a profecia. Mas a Vin diz que não pode compartilhar seus planos em voz alta por medo de que Ruína os descubra. Eles falam um pouco da sua confiança um no outro, apesar das circunstâncias difíceis, né? E Vin diz para Elend continuar investigando as anomalias estatísticas com as doenças da névoa, né? Mas para ser cauteloso, claro, ao revelar suas descobertas. Eu amo esse casal, gente, sério. Eu sei que a maioria não gosta, mas eu gosto muito desse casal e eu amo como eles estão aqui nesse terceiro livro, sabe, confiando muito um no outro, se comunicando por olhar, assim, por pensamento. Ai, eu amo, tudo pra mim. Elend que quer, então, invadir Fadrix apenas como último recurso, e a Vin sugere que eles falem diretamente com Yomen, ou seja, então, para eles irem até o baile. Sazed chega a Orteal, então, acompanhado por Goradel, Brisa, Ariane, e eles são imediatamente convocados para ver Quellion. Sazed fala sobre os perigos, então, das névoas assassinas, oferece uma aliança, mas Quellion recusa enfaticamente, afirmando que eles seguem o sobrevivente, e não precisam de mais nada, não precisam de outros aliados. Fantasma, então, os encontram, e eles começam a discutir, né, sobre o porquê que os canais estão todos vazios, e eles descobrem, então, que a fonte de água foi desviada para um lago subterrâneo escondido com os suprimentos da cidade. Eles também discutem métodos para depor ou remover o cidadão sem permitir que seja substituído por alguém que seja pior do que ele. Fantasma diz a Sazed que acha que Kelsier está cuidando deles, né, e pergunta se há uma base religiosa para isso. Ao que Sazed responde que sim, mas ele não prega mais nenhuma das suas religiões memorizadas. Depois de uma discussão, então, Sazed pensa em Tydwil novamente e retoma sua pesquisa religiosa. Elend fica surpreso que ninguém se opõe a ele e a Vin, né, se deslocando, se colocando em perigo, né, ao comparecer ao baile na cidade de Fadrix, né? Eles são anunciados aos participantes e depois se separam. Vin tenta se misturar e conseguir informações, enquanto Elend encontra Théoden, né? Quem lembra? Aquele amigo do Elend lá do comecinho do primeiro livro. Théoden afirma então que Elend está se tornando um novo senhor soberano, mas Elend responde que está apenas preocupado em fornecer uma liderança forte, né, sem o elemento da tirania. Elend sai então para confrontar Yomen, que usa uma conta de Atium amarrada na testa. Ele desdenha das propostas de Elend, né, que entrega um ultimato a Yomen para cooperar ou vai ser deposto à força. Yomen pergunta por que Elend precisa governar em seu domínio, né, e Elend afirma que não, mas ele precisa acessar então seus suprimentos e seu armazenamento para um bem maior. Yomen se recusa a ceder. Elend convida Vin para dançar, né? Mas ele estraga o momento porque, ao mesmo tempo que dança, ele também quer ler um livro. É claro que é uma brincadeirinha, então, porque eles relembram a primeira vez que eles se conheceram na Casa Venturi durante um baile. Elend não queria saber de nada, a não ser ler seus livros. E eles conversam um pouquinho sobre aceitar suas responsabilidades enquanto ainda são tão jovens. Quando a música termina, eles usam de amporrões de aço, né, da Alomancia para fazer uma saída dramática. Ai, gente, esse momento é muito lindo, também é um momento muito significativo, porque é praticamente uma despedida aí, né? A gente fala sobre isso já já.
Tinsun é levado, então, a seu julgamento, agora usando seus ossos de cão de caça. Ele interrompe o pronunciamento, então, de Campar para se dirigir à primeira geração sobre o estado das coisas no mundo exterior, né? Campar recebe ordens de continuar o julgamento e sentencia Tinsun à prisão por 10 gerações. Depois, a morte por fome pelos crimes de rebelião e perigo. Tinsun escapa usando as habilidades superiores de seu familiar corpo de cão de caça. Ele escapa facilmente, inclusive, dos guardas Kandras, né? Porque eles não são capazes de conter um Kandra que é capaz de acompanhar um nascido das brumas. Parte 3. Os Céus Quebrados. A voz, então, de Kelsier diz para Fantasma ir atrás de Quellion antes que ele machuque Caesar e Brisa, mas Fantasma rejeita essa ameaça, né? Um dos capangas de Durney se aproxima de Fantasma pedindo a sua ajuda para resgatar sua irmã de ser executada, então, pelo cidadão, e Fantasma concorda em ajudar, mas por um preço. Fantasma observa, né, enquanto aquele soldado e alguns outros Skies cavam um dos prédios queimados, encontrando 9 crânios entre os escombros, né? O que ele acha significativo, já que viu 10 pessoas serem trancadas ali no prédio, né? Alguma coisa aí não está certo. Ele percebe que há saídas secretas ali dos prédios, portanto existe sim uma forma de entrar e resgatar a arma dele. Demolk se recupera o suficiente da doença para sair da cama e voltar às suas funções. Ele pede para ser dispensado de sua posição como general, pois sente que Kelsier o julgou e o considerou indigno. Demolk menciona outra estranheza estatística, né, da qual Elend não estava ciente, que um 16º dos doentes permaneceu doente por 16 dias ou morreu. Demolk menciona outras maneiras pelas quais o número 16 parece ser relevante, né, afirmando que existe um padrão que Kelsier está por trás. Elend afirma que Demolk não foi morto, isso significa que ele não está sendo punido por falta de fé, como ele pensa, né? Elend diz para Demolk parar de sentir pena dele mesmo e ajudar, né, a investigar o que está acontecendo com as névoas e esses fenômenos numerológicos. Vin descobre invasores enviados pelo rei Yomen para atacar o acampamento, tentando destruir seus suprimentos, e os mata. Ela detecta também um nascido das brumas e persegue ele, né, até a cidade. Quando ela volta, Elend revela que o ataque, né, ao acampamento foi uma distração, porque Yomen aproveitou então do cerco para eliminar metade do exército de Kolos que eles estavam controlando. Vin vai para o acampamento Kolos, então, vê como é que tá a situação lá. Ela é recebida por Humano, que diz enfaticamente que eles precisam de mais Kolos. Ela não entende quando o Humano pede ajuda dela para criar mais Kolos, né? Então ela dá a ele um empurrão ali, alomântico, para ver e motivar, para ver o que ele vai fazer. O Humano, então, leva um Kolos morto para a área de triagem ali do acampamento dos doentes. Ele tira a pele do cadáver Kolos, então, remove 4 espinhos, depois entra na tenda, então, dos doentes e alcança um soldado inconsciente, mas é parado, né? A Vin surtou, acho que ela entendeu o que ia acontecer ali, né? Ela finalmente percebeu como os Kolos são feitos. Ou seja, hemalurgicamente, assim como os próprios inquisidores. Caesar e Brisa, então, vão até uma taverna. Eles se juntam ali com alguns Ska para defender Elend, né, como um bom substituto para o cidadão, né, e governar a cidade, quando os Ska afirmam que eles não precisam de interferência externa, já que eles têm o sobrevivente das chamas, que vai lidar posteriormente com Quellion, né. Caesar pede para conhecer este novo sobrevivente e é instruído a comparecer a uma execução que vai acontecer. Tinsun, então, recupera 2 picos hemalúrgicos de ferro que ele escondeu antes de retornar à sua terra natal para julgamento, né, e os absorve em sua massa. Os 2 picos que Tinsun roubou de Oresur agora concedem a ele a bênção da potência, dando-lhe uma força maior, e para acompanhar sua bênção da presença, né, dando-lhe grande poder para um Kandra. Ele então procura Vin como substituta para o Senhor Soberano, para servi-la então sob os termos do primeiro contato. Elend, Ham, Lord Set, Nordin e Demolk, é muita gente, discutem como os inquisidores são feitos, enquanto a Vin ali está pensativa. Ham conclui que é por isso então que os Mistborn Ska, né, os bastardos, eram caçados, para reabastecer a população de inquisidores ali do Senhor Soberano. Vin diz que essa é a arte da hemalurgia, de acordo com Marsh, né? Eles teorizam que uma vez que o mesmo processo cria Kolos, Kandra e inquisidores, eles devem ter as mesmas fraquezas para alomancia emocional. E é justamente assim que seu inimigo está controlando os inquisidores e os Kolos, usando dessa fraqueza. Que é da mesma forma que a Vin conseguiu controlar Tinsun, e agora ela e Elend controlam os Kolos. Demolk conta a Vin e Elend, né, sobre como os soldados que estavam doentes há muito tempo estão sendo desprezados por seus colegas soldados, né? Elend diz a Demolk, então, para formar uma nova divisão entre os soldados, que agora ficarão conhecidos como Mistfallen, ou os Caídos da Bruma. Um soldado chega de Luthadel trazendo notícias de tumultos e pilhagem de estoques de alimentos e um pedido de socorro do rei Penrose, né? Porque a situação lá já ultrapassou o limite, né? A Vin percebe que eles precisam conseguir tomar logo Fadrex, pois estão ficando sem opções. Ela implora as Brumas para ajudá-la novamente, né? Como fizeram contra o Senhor Soberano, mas é ignorada. Kelsier diz a Fantasma que ele tem que matar os guardas para salvar os prisioneiros de serem executados, né?
né? Fantasma encontra um esconderijo secreto, onde alguns dos soldados do cidadão estavam libertando um dos prisioneiros e ataca, matando todos os soldados ali. Mas ele acaba trancado no prédio em chamas com um dos prisioneiros, né? Uma jovem. Sazed, Brisa e Ariane observam o prédio queimar e testemunham Fantasma escapar do prédio com uma garota. Ariane aproveita então para tumultuar a multidão para atacar os soldados remanescentes, permitindo que Fantasma escape da confusão. E detalhe, né? Ele saltou de uma altura muito grande e todo mundo fica então surpreso. Quem será que é esse vigilante? Será que ele é o nascido da bruma? Marsh entra furtivamente em Luthadel, viajando pela cidade até a Casa Venturi. Ele pensa em como foi transformado em Inquisidor, enquanto se prepara para usar uma estaca recém-fabricada no rei Penrose. Ruina assume o controle do corpo de Marsh e ele ataca Penrose, esfaqueando ele no coração com uma estaca. Depois disso, ele vai embora. Elend e Vin vão a mais um baile ali em Fadrex, né? Dessa vez no Cantão dos Recursos. Lá, eles se separam e Vin se mistura na festa antes de partir para sua missão de localizar o depósito de armazenamento e suprimentos. Ela fica no pátio esperando que Elend crie uma distração pré-combinada e quando isso acontece, ela ataca os guardas furtivamente e foge para um prédio para encontrar o esconderijo. Elend desafia Yomen, então, para um duelo para resolver a disputa da cidade. Yomen declina, afirmando que estaria em grande desvantagem contra o Mistborn, né? Ele afirma que ganhou o direito de governar. Ele continua com seus argumentos, então, para manter Yomen distraído o maior tempo possível, enquanto a Vin procura o depósito. O debate deles é interrompido pelo aparecimento de um dos espiões, que Vin incapacitou ali naquela hora, né? Elend decide fingir tentar matar Yomen para ver se ele é um nascido das brumas. Ele solta, percebendo que Yomen não revida com eficácia e realmente ele não deve ser um Mistborn, né? Por outro lado, Yomen acaba tentando esfaquear Elend, né? E parece, assim, anormalmente rápido. Então, Elend volta a pensar que ele é sim um nascido da bruma e se retira. Ele volta para o acampamento e espera a Vin por horas, até receber um bilhete de Yomen informando que ele a capturou. Vin percebe que a porta de pedra, atrás da qual ela está presa, foi sabotada e todo o metal foi removido, né, para que ela não pudesse ser empurrada alomanticamente. Ela ouve passos e sente um alomântico dentro da caverna e quando ela encontra, acaba sendo Rin, seu irmão. Parte 4. Belo Destruidor. Vin confronta Rin, exigindo saber quem ou o que ele realmente é, né? Ela tenta usar a alomancia, mas nada acontece, provando que a criatura não é um Kandra. As luzes se apagam, mas Vin ainda não consegue acertar o impostor. No escuro, ela se concentra nos pulsos alomânticos e percebe que eles correspondem aos das profundezas e que a criatura é Ruina. Ruina então diz a ela que todas as coisas devem acabar e que ele não é o seu inimigo. Também diz que sempre esteve com ela, mesmo quando ela não podia ver, desde criança. Sazed, Brisa e Ariane aguardam o retorno de Fantasma à caverna de armazenamento e especulam sobre suas ações e sua capacidade de pular 2 andares sem ser gravemente ferido, né? Sazed acha que não há exemplos conhecidos de um alomântico que ganhou novos poderes depois que a alomancia já despertou nele. Sazed pega seu portfólio teológico e revisa uma folha sobre Trelismo, uma religião da qual ele sempre foi parcial. Ele encontra imprecisão em sua doutrina, mas adia o julgamento por enquanto. Guardem essa parte, gente. Ela será muito importante pra gente discutir na Segunda Era. Fantasma visita Beldre em seu jardim, perguntando por que ela sempre parece triste. É a nossa cota malhação de Mistborn aqui, né, gente? Ele diz a ela, então, pra ir embora com ele, que ele é um membro da tripulação de Kelsier e queria depor o cidadão. Beldre começa a gritar pra convocar guardas e Fantasma sai, já que não quer o sangue deles em suas mãos. Ignorando as ordens de Kelsier, adivinha, pedindo pra matar todos eles e matar Quellion. Eu tô falando Quellion, mas eu acho que é Kellion. Fantasma diz a Sazed e Brisa, então, que eles deveriam espalhar rumores sobre os alomânticos do cidadão, né? Os alomânticos que ele está reunindo pra minar seu governo. Fantasma se recusa, por enquanto, a explicar como ele sobreviveu ileso a uma queda de 2 andares, pedindo que Sazed apenas confie nele por enquanto, sem questionar isso. Elend fica nas brumas, preocupado com o Vin, mas também acredita que ela tem capacidade de cuidar de si mesma. Lord Set diz a Elend que o cerco não está funcionando e que eles deviam atacar Fadrex para retornar para Luthadel depois. Uma briga acontece novamente entre os soldados e os tais caídos das brumas, né? E Elend ordena que Demolks marche com eles de volta para Luthadel para ajudar Penrose. Vin pensa sobre todo o conhecimento que ela tem sobre Ruína para tentar descobrir como derrotá-la. Sem luz, ela leva algum tempo para explorar a caverna. Ela encontra a placa de metal e a lê pelo toque. O Senhor Soberano escreveu que Ruína havia falado em sua mente. O Senhor Soberano escreveu que tentou ser um bom governante e que se importava, apesar do fato de que se alguém desse essas palavras, significava que ele já estava morto. Ele fala também que escondeu bem o corpo de Ruína. Sazed pesquisa como reabastecer os canais com a água, retirando um livro sobre engenharia de suas mentes de cobre. Sazed fala em detalhes com Brisa sobre como os canais funcionam, o que agrada a Brisa, já que Sazed está demonstrando interesse em seus armazenamentos de novo, porque até então nem isso Sazed queria saber mais, né? Brisa diz então para Sazed para ele ser ele mesmo e fazer o que o deixa feliz. Brisa também expressa confiança na liderança de Fantasma, mas Sazed ainda tá com o pé atrás. Fantasma se junta a eles então e afirma que parece errado que Quellion não os tenha atacado. Ele diz então que o cidadão chegou ao poder fazendo as pessoas irem para as brumas e declarando que todos os que viviam eram puros e matando nobres em nome do sobrevivente.
Embora Quellion, na verdade, tenha ocultado o fato de que nenhum nobre morreu nas brumas. Seiza diz que está pronto para iniciar a construção das estruturas para redirecionar a água para os canais. Beldre se encontra com Seiza, Brisa, Ariane e Fantasma no edifício de Cantão e implora para que não matem seu irmão. Fantasma decide mantê-la como refém enquanto espalha rumores de que ela desertou de seu irmão, do cidadão. Vin usa seu último frasco alomântico para tentar escapar, mas falha novamente, né? Telden a visita e diz a ela que ela será libertada da caverna se concordar em beber vinho com drogas. Ela tenta blefar, mas não vê outra alternativa a não ver beber. Ela bebe e fica inconsciente. Tinsum vai para Lutadel para encontrar Vin, mas ele encontra uma cidade devastada, superlotada e cheia de cinzas. Ele segue para Casa Venture para escutar alguns guardas, mas não descobre nada sobre o paradeiro de Vin. Ele pensa em um novo plano, no entanto, indo para onde Oresur enterrou os ossos de Kelsier e absorvendo-os como um novo disfarce. Tinsum retorna então à fortaleza na forma de Kelsier e interroga os guardas que são membros da Igreja da Sobrevivente sobre a condição da cidade. Eles dizem a ele que Penrose está louco e que acham que Elend está em Urteal. Tinsum diz aos homens para procurarem abrigo quando a névoa desaparecer, então vai embora. De volta à igreja, ele diz a mais seguidores para procurarem abrigo no subsolo, enquanto ele volta para a forma de cão de caça e segue para Urteal. Vin acorda acorrentada e sem metais em seu estômago para queimar. E o homem pegou o brinco, dela para examinar e isso confundiu, já que é feito de prata e bronze. Uma combinação de pouca utilidade para um alomântico. Ele permite que ela pegue o brinco de volta. Um dos soldados de Elend é escoltado para fazer uma pergunta a Vin para verificar se ela ainda está viva e que não é uma impostora Kandra. E o homem diz que ela foi capturada para ser executada pelo assassinato de um senhor soberano. Ruína sussurra para ela matar ele. Elend se sente muito sobrecarregado pelas dificuldades do seu trabalho e se ajoelha nas cinzas, pronto para desistir. A figura da névoa aparece ajoelhada ao lado dele. Ela aponta para o nordeste quando Elend pergunta o que quer que ele faça. Elend consegue se comunicar e faz perguntas sobre a figura, as névoas, as cinzas e Ruína. A figura indica que não quer que ele ataque Fedrax e que as névoas não estão matando pessoas. E aponta para o frasco de metal de Elend, então desaparece após dizer que talvez eles possam sobreviver. O encontro revigora Elend, embora ele não tenha certeza do porquê. O fantasma trabalha um plano para Quellion revelar sua habilidade alomântica. Ele discute o plano com Beldre, que pede permissão para escrever uma carta a Quellion para convencê-lo a não se opor a Fantasma. Sazed observa enquanto seu sistema de controle de fluxo de água é construído e acha que os trabalhadores estão trabalhando com eficiência. Fantasma diz a Sazed que há tumultos em Urteal e ele sente as dúvidas de Sazed em sua habilidade, mas confessa que ainda acredita que mesmo que falhe, há alguém vigiando os eventos que os farão dar certo. Sazed percebe que também precisa de fé. A voz de Ruína dá a Vin informações sobre a criatura. Ela acha que age de forma semelhante à alomancia emocional. Ela percebe que ainda pode se comunicar com os 1000 colos que ela detém, o poder emocional ali do exército de Elend, mas não pode comunicar pensamentos inteligentes a eles e não consegue pensar em nenhuma outra maneira valiosa de usá-los. A Ruína se manifesta na cela de Vin para ensiná-la sobre entropia e que todas as coisas acabam e para se gabar de sua eventual vitória. Vin sente a emoção humana de Ruína e, portanto, a fraqueza, que ela acha que pode ser explorada de alguma forma. Ruína diz que Vin e Elend são valiosos porque são bons em destruir coisas. Vin pergunta o que Ruína fez com a outra força que se opunha a ele, e Ruína responde que Preservação está morta agora. Ruína conta como ele e Preservação poderiam criar juntos, com a promessa de que Ruína poderia destruir suas criações. Diz também que Vin não pode usar o poder de Preservação agora porque ele está morto, e que ele quer que Vin saiba que o fim está próximo daqui a alguns dias. Sazed instrui então Fantasma sobre como ativar o mecanismo de fluxo de água para desviar a água de volta para os canais e pede para verificar se eles estarão livres das pessoas. Beldre pede mais tempo para o cidadão, mas Fantasma recusa, já que a carta de Beldre para o irmão foi recebida com uma resposta fria. Fantasma e o resto da tripulação viajam para ouvir o discurso do cidadão naquela noite. Durante o discurso, então, Fantasma ouve os sinais dos tumultos que ele combinou então com Durney para provocar ali naquela noite. Os soldados de Goradel correm para o palco para enfrentar os soldados então do cidadão e o próprio Fantasma vai até o cidadão para enfrentar ele, que é motivado pela voz do Kelsier para matar ele. Mas ele escuta a voz de Beldre na multidão pedindo para não machucar seu irmão. Então ele é atingido por uma moeda e percebe que Beldre é uma lança-moedas. E a multidão também percebe isso. Eles empurram então ela para o palco depois de espancá-la e a voz de Kelsier pede para Fantasma então para matá-la e tomar o seu poder. Fantasma fica abalado com isso e percebe que tudo está dando muito errado. Kelsier diz para Fantasma matar Beldre com uma estaca de metal e Fantasma percebe que Quellion também pode ver Kelsier. Fantasma percebe então o que está acontecendo, encontra e remove uma ponta de bronze do braço de Quellion então, e depois remove a sua própria lasca de metal, Com isso, aquela sua extrema habilidade de um Mistborn desaparece junto com Kelsier. Fantasma faz com que os canais sejam inundados, apesar da interferência de Beldre, para que os incêndios que se espalharam possam ser extintos. No entanto, o prédio do cantão ainda está em chamas, Fantasma supera seu medo e corre pelas chamas para dentro do prédio para ativar o mecanismo. Parte 5. Confiança.
Jin-sung chega a Urtal, então, e descobre que a cidade tem um grande número de edifícios queimados, embora os canais estejam fluindo normalmente. Ele encontra Brisa no comando, que pensa que ele é Oresur, mas ele vai e o corrige. Não, muita coisa aconteceu, eu não sou quem você pensa. Seiza explica, então, que a Vin tá na cidade de Fadrix e Jin-sung fica chateado porque ele queria muito encontrar ela, ele percorreu uma grande distância, ele queria encontrar e ajudar ela. Seiza pergunta por que ele quer, então, ver a Vin, e ele fala que é algo muito importante, né, tem a ver com as profecias, sobre o herói das eras e o fim do mundo. Vin é levada, né, a Yomin e consegue se soltar. Ela tenta agarrar ele, mas não consegue porque ele tá queimando o Action. Ela pergunta se ele é um tipo de Mistborn, mas ele nega. Alguns outros obrigadores se juntam, né, a ele e a ela, e Yomin questiona porque o exército de Vin está lá. E ela conta que precisa, então, ter acesso ao armazenamento e também da ajuda dos suprimentos, e que Sete deseja recuperar o seu reino. Yomin pergunta a Vin sobre seu papel na Igreja do Sobrevivente e questiona a fé, né, em um Deus invisível. A Vin responde que é exatamente isso que Yomin faz, né, já que ele nega a morte do Senhor Soberano. Ela responde que ela não é a herdeira do sobrevivente, mas sim a do Senhor Soberano. Já que é assim, então, ela afirma que ela não pode ser julgada por assassinato, já que o próprio homem pensa que o Senhor Soberano ainda está vivo. Elend diz pra Ham, então, que a Vin ainda está viva, já que seus colos, então, ligados a ela não perderam o controle. E o Ham também diz que batedores do domínio central dizem que Luthadel e muitas aldeias estão em péssimo estado, e que algumas cidades foram destruídas por terremotos e lava. Com isso, então, Elend pede pra Ham planejar um ataque surpresa com os colos liderando o caminho. Fantasma está vivo, mas inconsciente. Assim, gente, sério, eu perdi as vezes de quantas vezes isso aconteceu nessa história. Fantasma fazia alguma coisa, fica inconsciente, sabe? Depois acorda. Ai, nossa, sinceramente. Ele foi gravemente queimado e ele se recupera lentamente em um hospital, enquanto Seiza, então, acompanha a sua recuperação. Ele deu estanho pra Fantasma, mas isso não acelera a sua cura, ou seja, ele não tá mais com aquelas habilidades de um Mistborn que ele estava antes. Beldre também tá lá ao lado dele, e ela fala que ele conseguiu que seu irmão agisse como no passado. Ela diz que ele vai sobreviver e que ele é um herói pra cidade. Ou seja, né, o cidadão, Quellion, né, que é o irmão da Beldre, ele tava agindo estranhamente, quase como um tiranozinho ali em nome do sobrevivente, mas na verdade quem tava agindo por trás era Ruina também. Da mesma forma que Ruina também tava se passando por Kelsier e tava agindo por trás de algumas atitudes do próprio Fantasma. Seiza pondera sobre todas as semelhanças das religiões e como todas elas compartilham inconsistências e falácias. Ele abre o diário, então, que ele e a Tyrell tinham, né, com as suas anotações compiladas sobre tudo que eles puderam encontrar sobre o herói das eras, e encontra o desenho da flor da Mari, né, Mari Miquer, que a Vin deu pra ele. Ele se sente traído por sua crença racional na ausência, então, de Deus, e o impede de ter fé. Esse, inclusive, é um dos embates mais interessantes nesse livro, né, a perda da fé do Seiza, ele que conhece tantas, que sempre foi um conforto, ele tá tentando se reencontrar. Aí, ele ouve Jin-sung e Brisa conversando e reza silenciosamente por algo, né, que ele desperte fé. Jin-sung se despede de Brisa e fala pra ele dar seus cumprimentos ao proclamador, ou anunciador. E essa terminologia desperta algo em Seiza, né? Ele sai correndo pra pedir a Jin-sung que repita a sua frase, né, pra explicar um pouco do que ele tá falando. E ele verifica suas anotações que foram alteradas por Ruina. Lembra que Ruina não pode só observar, mas manipular certas coisas, né? Ruina então chamou Seiza de a primeira testemunha sagrada. Ele pergunta pra Jin-sung, né, sobre o título correto. Jin-sung contesta dizendo porque ninguém se pergunta o que aconteceu com os companheiros de matilha de Hashek. Brisa diz que o Senhor Soberano os transformou em nobres, mas o Seiza contesta porque senão eles seriam sido alomânticos e feruquimista. E o Senhor Soberano estava trabalhando para evitar que isso acontecesse, porque só ele queria ter essas duas combinações. Jin-sung então revela que eles foram transformados em espectros da bruma, depois em Kandra, através da hemalurgia, e que eles formam a primeira geração. Seiza percebe que sua religião continua viva e se prepara para partir em busca dos Kandra. Jin-sung se oferece para levá-lo até lá, para que Seiza possa convencer os Kandras, então, de que o fim está próximo. Vin diz que quer fazer um acordo com Yomin e que tem informações para o obrigador. Yomin, então, parece cansado e Vin percebe que ele é um alomântico de Action. Ele pergunta sobre o controle de Elend sobre os colos e ela fala sobre a alomancia emocional combinada com duralumínio sendo forte o suficiente para realizar essa tarefa, esse controle. Ele diz, então, que Vin faz parte dos planos do Senhor Soberano e ela joga junto, afirmando que o Senhor Soberano queria que a Vin conhecesse Yomin por meio da sua busca, né, pelos armazenamentos. Yomin, então, traz mapas e Vin marca a localização de outros armazenamentos dele. A Vin também percebe que Ruina a estava manipulando para encontrar o esconderijo de Action por algum motivo. Marsh aparece com aquele ar sinistro dele de quem está sendo controlado por Ruina e diz para Yomin que um ataque vai acontecer. E o Marsh fala que ele não tá lá para proteger a cidade, mas sim para pegar o esconderijo de Action. Mas Yomin responde que não tem esconderijo nenhum de Action, né? Na verdade, ele só possuía 7 contas e que ele estava blefando com Vin sobre ter mais. Yomin então implora pela ajuda de Marsh, mas é rejeitado, dizendo que o Senhor Soberano está morto e que ele era um servo inútil.
ou seja, a casa caiu para Yomen. Vin interpõe então que Elend não vai atacar a cidade e oferece uma aliança com Yomen, agora que Marsh o recusou. Marsh zomba e a Vin garante que conhece Elend e diz que ele é melhor do que isso. Elend pergunta a Ram se atacar a cidade com seus colos é a coisa certa a fazer e Ram responde que não. Elend ordena então que o acampamento seja empacotado e que eles voltem para Luthadel. Yomen observa enquanto um soldado afirma que o exército de Elend está deixando Fadrix, né? Ruina diz que isso é muito estranho e Vin decide blefar com ele, dizendo que eles sabiam de seu plano o tempo todo e que ele não consegue encontrar o armazenamento de Ation sozinho. Marsh fica furioso, exige então para Vin contar onde está o esconderijo, mas ela recusa. Então ele ordena para Yomen atacar o exército de Elend e ele obedece. Elend e Ram observam a força inferior então de Yomen atacar o seu exército, mas suspeita disso e ordena que os colos recuem. Ele não quer uma guerra. Elend sente então o controle dos colos sendo arrancados deles e aí sendo assim os colos se voltam então contra o seu exército. Marsh fala para Vin que o Senhor Soberano fez um exército de inquisidores e colos que seria dominado por Ruina eventualmente, enquanto Ruina esperava então pacientemente. Por enquanto não tem como a gente comparar a força da Vin com Ruina, né? Por isso que o Ruina tá conseguindo ter essa força maior para controlar alguns colos e também outras pessoas. Com Marsh, então, em cima da Vin, tentando descobrir sobre o armazenamento, sobre o esconderijo, ela consegue roubar um frasco de metal dele e ingerir. Ela consegue, então, atacar o Marsh com o seu brinco, e aí ela pede pra Yomen retirar suas forças, mas ele recusa. Ela sente que ela também perde o controle dos seus colos, provavelmente pra Ruina, então a batalha vai virar uma carnificina. Sendo assim, ela convence Yomen a mudar de ideia e ele ordena uma retirada. Elend e seu exército lutam desesperadamente contra os colos, até que Vin chega finalmente e ordena uma retirada pra dentro de Fadrix, então, pra eles conseguirem se salvar. Ainda se recuperando, né, de seus ferimentos, Fantasma ouve mais uma voz, dizendo para ele enviar uma mensagem para Vin. Ele então acorda, escreve a mensagem em aço, para não ter manipulação de Ruina, e entrega até Goradel, para ele levar até fora da cidade. Mais uma voz para ser descoberta. De quem será que é essa voz, gente? De preservação, de Ruina ou quem mais? No entanto, Marsh, gente, ai meu Deus, o Marsh, eu quis que ele morresse em tantos momentos desse livro, vocês não têm noção. Ele mata Goradel e lê a nota que Fantasma escreveu para Vin. Então Marsh parte para Luthadel. Sazed cavalga em Tinsum, que extremamente versátil assumiu a forma de um cavalo, né? Eles vão para a pátria Kandra. Tinsum fala sobre a criação e as habilidades, então, dos Kandras e sobre outras criaturas de Ruina. Eles chegam ao seu destino, que acaba sendo um complexo de cavernas, né, nos poços de Hatsin, onde fica a pátria. Tinsum sai e Sazed entra no complexo, então, do túnel Kandra e encontra alguns guardas que o escoltam. Elend, Vin e Yomen, então, assistem de dentro de Fadrix, enquanto um enorme exército de colos se reúne do lado de fora, né? Um gigantesco terremoto também começa a acontecer naquela região, causando, assim, muitos danos à cidade. E a Vin diz pra Elend, então, que precisa pegar o esconderijo de Ation e levar até lá. E, como ela desconfia que esteja em Luthadel, ela parte pra lá, então, na esperança de fazer o próprio Ruina se entregar e apontar onde que o esconderijo está. Eles ficam jogando um com o outro, mas a verdade é que nenhum dos dois lados sabe onde que tá, então, esse tal de armazenamento de Ation. Sazed é escoltado pelos túneis e percebe que os Kandras demonstram medo em relação a ele, né? Ele pergunta sobre o status do primeiro contato, agora que o Senhor Soberano está morto, mas os Kandras respondem que não sabem. Ele se autoproclama como o proclamador, falar isso é muito estranho, autoproclama o proclamador, e que ele é de Terres, né, como são os Kandras também, e que ele descobriu o herói, e a observou e diz a eles que o fim está próximo. Ele recebe uma mesa, então, para escrever, e uma multidão de Kandras se reúne, mas eles são apenas a segunda geração. Ele pede para falar com seus superiores, mas eles zombam de seu pedido. Campar pergunta se Tinsum enviou Sazed, né, e Sazed responde que sim. Campar pergunta o que Sazed acha que pode dizer para fazê-los mudar de ideia. Sazed fala de sua especialidade em estudar religiões, e que a religião de Terres tem uma profecia sobre o que está acontecendo naquele momento, né? E que eles deveriam ouvir alguém de sua própria fé que traz novidades. Sazed também diz que eles devem ler suas notas corrompidas sobre o herói e compará-las com o conhecimento original compilado por aqueles que viveram para ver o que Ruina está tentando esconder. A primeira geração aparece, então, dizendo a todos os outros Kandra para irem embora, para que possam falar com Sazed, e eles o chamam de Worldbringer, né? O portador do mundo. São muitos títulos, gente. São muitos títulos. Elend está na cidade de Fadrix, então, junto com Yomen, eles vão até a enfermaria e o menino com um caso de mal-estar é trazido. Elend pergunta para Yomen se ele sabia alguma coisa sobre o mal-estar e menciona a anomalia estatística, então, que ele tá encucado com isso, e Yomen diz que não sabia, né? Mas com o qual ele não parece muito animado, já que 16 é um número sagrado na doutrina religiosa do Senhor Soberano. Yomen afirma que, importante, deve haver 16 metais alomânticos, incluindo 2 não descobertos ainda. Mais uma coisa para se encaixar
está então no padrão de 16. Elend observa o menino com dor e percebe que sua experiência é semelhante às surras usadas em alomânticos. Surra que ele mesmo já recebeu para ver se despertava os seus poderes, mas ele não era alomântico na época. Ele vai até a enfermaria e pede para um dos doentes beber um frasco de metais, né? Depois de alguns momentos, o soldado se sente estranho e Elend diz para ele queimar esse metal. E ele começa a sentir um pulso alomântico. Elend então entende tudo. Ele explica então que as névoas estavam atacando os alomânticos para despertar a alomancia neles. Depois disso, Ruina envia seus colos para atacar. Elend faz Yomen reunir cada pedacinho de metal e fazer com que os caídos das brumas o bebam, já que eles são capazes de queimá-los para lutar contra os colos. Sazed e a primeira geração examinam as notas de Sazed para tentar encontrar as alterações de Ruina. Hadek fala de como a ruína e a preservação criaram o mundo e as pessoas, e sua barganha que foi quebrada por preservação. Sazed se pergunta como sua religião tem tanto em comum com muitas das outras que ele rejeitou. Ele explica suas dúvidas e Hadek diz que a busca de Sazed para encontrar uma religião que não exija fé é infrutífera. Hadek explica que o deus deles é preservação, não o Senhor Soberano. E ele conta que os deuses são forças espalhadas por todo o mundo e que a preservação se entregou aos homens mais do que Ruína, e que Ruína viria para seu corpo, que foi reunido pelos Kandras. Sazed os estranha então para descobrir um poço com uma grande quantidade de Ation. Ou seja, tá aí o grande armazenamento de Ation que Ruína tanto procura, que todo mundo tanto procura, tá aí o corpo de Ruína. Os Kandra descrevem então como o Ation foi removido pelo Império em segredo, até mesmo dos Inquisidores. Jinsun encontra um grande rio de lava bloqueando seu caminho para Fraderix e fica desesperado por não conseguir chegar a seu destino a tempo devido ao desvio desnecessário. Vin chega a Luthadel sentindo que uma dúzia de Nascidos das Brumas a está perseguindo. Ela vai até Credit Shaw, dizendo que ele já revirou o palácio então do Senhor Soberano e não encontrou nada da reserva de Ation. Vin diz que nunca revelará a localização do esconderijo do Ation, ela tá blefando, e Ruin ordena que seus inquisidores, 13 ao todo, a ataquem, enquanto Marsh assiste. Ela vê um deles usar velocidade feroquímica, né, de picos extras que possui, porque a gente viu no começo então da história, que a gente já viu eles matando então terrissanos, né, para construir inquisidores feroquímicos. Bizarro. Ela luta bem, mas acaba sendo dominada, né? Porque são muitos inquisidores. Ela implora para as névoas para ajudarem ela de novo, né? No momento de desespero, mas nada acontece. Marsh chega, Marsh sinistro, vou chamar esse Marsh de Marsh sinistro. Marsh chega e tortura ela, quebrando seus braços e suas pernas, dizendo para ela revelar então a localização. Essa é uma das partes mais desesperadoras do livro, ver o Marsh torturar ela assim e ver ele quebrar ela assim. Eu falei, mano, acabou o livro aqui. Ela não vai conseguir escapar, sabe? E aí, uma pequena parte do cérebro de Marsh tenta resistir. Ele pensa em como Kelsier tratou a Vin como filha dele, sabe? Tratou ela como a filha que ele e Mari nunca tiveram. Ele percebe o brinco de Vin e se lembra também da história dela sobre isso e pensa no bilhete que Fantasma então escreveu e tinha entregado para Goradel, né, sobre os perigos de qualquer metal perfurar o corpo. Foi isso que aconteceu com o Fantasma. Ele sonhou com uma voz falando sobre isso e ele tentou falar para Vin sobre isso, só que não deu tempo. Só que Marsh, né, ele tinha falado que ele não ia existir para quando chegasse o momento assim mais preciso, ele ia tentar contra-atacar. E é o que ele faz aqui, porque, sem pensar duas vezes, ele arranca o brinco, então, da orelha de Vin, e a voz de Ruin é cortada repentinamente, sabe, da cabeça dela. As névoas voam, assim, pra Vin novamente, né, aquele encontro que ela sempre desejava, e ela usa o seu poder pra curar seus ferimentos e lutar contra Marsh. Jinsun sente uma mudança nas névoas e percebe que, em vez de girar caoticamente, elas parecem estar todas fluindo em direção a Luthadel. Ele se sente revigorado com isso e segue em direção à capital. A Rienne alerta a Brisa, então, sobre o comportamento estranho das névoas. Fantasma pede pra Brisa, então, pedir pra todos em Urteal, então, se reunirem imediatamente nas cavernas, porque alguma coisa tá pra acontecer. Com o poder das brumas, então, alimentando a sua alomancia, com uma reserva de metal sem fim, Vin luta contra os inquisidores e consegue matar todos eles com facilidade. Ó, tirando o pozinho, assim, do ombro. Marsh é o único inquisitor restante. Ele se deleita, então, com a sua atitude, né, com todo o conhecimento que ele conseguiu armazenar e colocar em prática no momento certo, enquanto Ruína se enfurece no fundo de sua mente, né, e que no final ele foi capaz de não se render por completo. Vin puxa um de seus olhos, né, que ele não tem olhos, ele tem estaca no lugar dos olhos, né, para poder incapacitar ele e foge, porque senão ela vai matar ele. Elend e Han então percebem a mudança das névoas, mas estão ocupados com a batalha contra o exército dos Colos. De repente, eles percebem que os próprios Colos se retiram indo em direção a Luthadel. Elend e Yomen então discutem sobre o desaparecimento das névoas e o calor incomum que está acontecendo, né? Elend ordena então que todos se refugiem também dentro de cavernas e Yomen dá a ele sua conta de Ation, revelando que na verdade ele é um vidente, um brumoso de Ation. Essa é nova, né? A gente não tinha visto
visto até então. Elend sai para encontrar a Vin. Sazed aprende muito sobre os Kandra, sobre seu deus Ter, que se traduz preservar, e as profecias de Terres que falam sobre o herói das eras como sucessor de preservação. Outros princípios da religião se concentram na erudição e na construção sobre a destruição, aspectos que parecem mundanos para Sazed. Ele então revisita suas mentes metálicas para obter informações sobre os seguidores das religiões que estudou e descobre que suas crenças religiosas têm mais a ver com a sua percepção de mundo do que com os princípios e regras das próprias religiões. Sazed percebe que tem que decidir se aceita ou não que o sinal, que testemunhou foi divino ou simples acaso. Ele percebe que, como Brisa disse, ele não deveria ser ateu. Tendo tomado uma decisão, ele vai procurar a primeira geração para saber sobre o primeiro contrato. Quando Sazed chega, o local está lotado de Kandra que estão discutindo sobre o desaparecimento das névoas. Campar ordena que os Kandra se dispersem, mas Radek afirma que o dia da resolução pode estar próximo e ordena que todos os Kandra saiam. Radek pede a Sazed, então, para aconselhá-los e conta a Sazed sobre a resolução, que afirma que todos os Kandras devem remover suas bênçãos. Lembra que existem aquelas estacas, que dá o direito meio que deles existirem e serem além de espectros das brumas. E quem deve ordenar isso é a primeira geração, e que eles saberiam quando o momento chegasse. Radek fala que as névoas são um corpo de preservação, e alguém diz que resta uma lasca, uma sombra de si mesmo. Sazed levanta a hipótese de que alguém assumiu o poder de preservação. Naquele momento, vários Kandras aparecem liderados por Campar, não suporto mais esse Kandra, para depor a primeira geração, ver se pode. Sazed tenta argumentar, mas é amarrado e trancado. Vin está flutuando acima de Luthadel, cheia de poder, e encontra a ruína na forma de uma nuvem de fumaça móvel. Ele a cumprimenta, e diz bem-vinda à divindade. A consciência e a compreensão de Vin se expande muito, e ela vê que o planeta está morrendo rapidamente, embora muitas pessoas tenham buscado abrigo nas cavernas de armazenamento. Ela intervém, para tentar bloquear as montanhas de cinzas e limpar o ar, mas instantaneamente o mundo esquenta, com a liberação da obstrução à luz do sol. Ela começa a fazer mudanças que causam outros problemas, enquanto Ruína ri, então, de seus esforços inúteis. Na verdade, a Vin ela é muito inexperiente, ela não sabe o que fazer com tanto poder. Ruína fala de sua frustração com o equilíbrio de suas duas forças, como Alomancy empurra e puxa, tendo consequências. Fala do desejo de preservação, de criar uma humanidade intencionalmente desequilibrada. Vin percebe que ela e Ruína estão atualmente equilibrados, mas não estarão se Ruína encontrar a parte oculta de si mesmo, ou seja, o seu corpo de Ation. Vin vê Elend indo para Luthadel. Elend encontra as ruínas então de Credit e procura por Vin em Luthadel. Ele encontra o cadáver de Perot na Casa Venturi e tenta descobrir para onde o povo de Luthadel foi. Ele ouve o vento sussurrar para o oeste e ele segue nessa direção. O vento é a Vin, que está observando ele, tá tentando guiar ele. Ai meu Deus, nessa parte eu tava com meu coração muito apertado. E ela sente que ela gasta muito esforço para falar com Elend, por causa da interferência de Ruína, e Ruína diz que tempo assim não é nada para os deuses. Tinsum, agora em seu corpo de cão de caça, invade a pátria dos Kandra e com a ajuda de Melan e outros revolucionários Kandras, então, libertam Sazed, que foi preso num golpe da segunda geração. No entanto, Tinsum é visto entrando na pátria, e logo Forkud, então, e outros quintos vêm para subjugá-los. Só que Forkud e outros da quinta geração não esperavam, então, a feruquemia de Sazed, que é capaz de quebrar os ossos dos quintos, incapacitando-os. A Melan, eu não sei se eu falei aqui antes, mas ela é da quarta geração, e existem vários rebeldes dessa quarta geração, eu amo. Tinsum consegue, então, se passar por Forkud. Gente, meu Deus, Kandra se passando por tudo, já é difícil, agora Kandra se passando por Kandra. E ele fala para a segunda geração que o traidor, Tinsum, foi capturado. Isso ganha tempo, então, para a primeira geração, reformar seus corpos. Vin sente uma mudança e segue Ruína até os poços de Hatsin, onde ela vê um campo de refugiados, onde os terrissanos ajudam. Ela vê algo brilhando intensamente e ouve Campar ordenando, que algum Ation seja vendido para que eles possam ficar ricos e governar, em vez de servir. Vin sente uma nova apreciação pelos esforços que o Senhor Soberano fez para esconder o Ation. Ela entende o que ele fez ali, hein? Ruína, então, ali na espreita, percebendo tudo também, assume o controle de Campar e exige saber onde está o Ation. Elend também chega nos poços de Hatsin, então, e vê alguns de seus soldados lá, os caídos da bruma. Ele havia mandado embora junto com Demox. A primeira geração termina de se regenerar. Tinsum, então, possuído por Ruína, aparece e ataca Sazed, embora ele tente alertar sobre o perigo. Outros Kandras começam a tremer e Radek grita que a resolução chegou. Tinsum alcança seu ombro com uma mão, mas continua sufocando Sazed. Mas, conforme a primeira geração ordena, que a resolução chegou, eles não querem ser fantoches de Ruína, eles conseguem, então, alcançar as suas estacas, retirar. Então, todos os Kandras
E é como se fosse um restart, eles estão de volta, então, ao seu formato de espectro da bruma, sem as suas bênçãos, né? Porque eles retiraram as suas estacas. Demox diz pra Elend que há várias centenas de milhares de refugiados, né, ali nos poços, e ele tá preocupado, né, porque um exército de colos tá seguindo em direção a eles, né, sem muralhas ou nenhuma defesas para proteção. Demox diz pra Elend que os refugiados vieram pros poços porque Kelsier disse pra eles, né. Isso então foi quando o próprio Tin-Sun, então, apareceu no corpo de Kelsier, pediu pro pessoal se refugiar, mas o próprio Demox tem uma conexão, sabe? Vocês sabem que ele segue o sobrevivente, mas a conexão Demox-Kelsier aí não começa nem termina aqui. Elend, então, pede para que os brumosos e os caídos, então, das brumas, né, agora que ele sabe que são alomânticos, consumam metais alomânticos para se defender. Sazed acorda entre um grande grupo de espectros, então, da bruma, que antes eram Kandras, né, e vai proteger o Atium, descobrindo que alguns Kandras não removeram seus espinhos. Liderados por Campar, eles estavam, então, tentando remover o Atium para entregá-lo à ruína. Sazed é descoberto, ele fecha e bloqueia, então, a porta, usando o seu peso e força extremas das suas mentes de metais, enquanto implora por ajuda. Elend questiona, então, os soldados porque não tem certeza se deve acreditar nelas ou não sobre Kelsier, né? Ele ouve seu nome sussurrado pelo vento e pensa em vir. Ai, meu Deus, vou chorar. A voz o guia, acompanhado por Demox e vários soldados até a pátria. Ele encontra, então, Sazed, pede para ele parar um grupo de Kandra que está tentando ter acesso às contas de Atium. Elend e os soldados conseguem, então, facilmente subjugar eles. Sazed diz que o tesouro de Atium está ali, mas Elend está mais preocupado com as pessoas e ordena que se refugiem nas cavernas antes que os colos, né, e o nascer do sol também, porque a situação climática também tá difícil, cheguem. Vin observa enquanto os refugiados fogem para as cavernas Kandra. Ruína continua a provocá-la, ela vê a destruição se aproximando, fica com muita raiva e tenta atacar Ruína, né, que se surpreende, pois ele não achava que atacar fosse possível devido à intenção de preservação, mas ela não é capaz de derrotar Ruína porque eles são muito parecidos. Seiza, então, fala pra Elend que o Atium é o corpo de Ruína e o aconselha a não entregá-lo, né, de jeito nenhum pro inimigo, pois o mundo provavelmente seria condenado imediatamente. Seiza calmamente diz pra Elend pra não se preocupar, pois Vin vai salvar a todos. Ele voltou a ter fé em algo, né? Demox chega e dá um relatório de status de suas forças. Ele diz que todos os seus soldados pegaram metais, mas nenhum deles mostrou habilidades alomânticas. Elend faz Demox comer uma conta de Atium e Demox é capaz de queimá-la, né? E Elend deduz então que seu grupo provavelmente são todos videntes, né? Brumosos de Atium. Vin observa enquanto Elend faz um discurso para motivar seu pequeno grupo de soldados, enquanto se preparam para lutar contra os colos. Ela diz a ele para não lutar, mas ele e seus homens correm e atacam. Elend e seu grupo brilham intensamente, e ela percebe que todos estão queimando o Atium. Elend luta e queima uma enorme quantidade de Atium, despreocupado, devido ao vasto suprimento disponível. Sazed fica na saída da caverna para reabastecer quaisquer soldados que precisem de mais. Ruína fica frustrado e tenta atacar Vin, mas é repelido. Sazed observa a batalha, dizendo aos próximos que Vin apareceria. Lembra no último livro que ela chegou no fim da batalha e salvou a pátria? Então, ele estava com a mesma fé, mas mal ele sabia que a Vin já tinha se transformado em outra coisa. Elend luta por horas, mas o exército de Colos ainda chega assim aos milhares. Marsh aparece de repente e ele também está queimando o Atium. O humano percorre os túneis Kandra, então sob o controle de Ruína, liderando outros Colos e matando todos que encontram. Eles acreditam ter encontrado o esconderijo de Atium de Ruína e grita de prazer. Marsh ataca Elend queimando o Atium que obteve de um Kandra. O peltre de Elend acaba, mas ele ainda consegue queimar de alguma forma. Ele olha para cima e vê Vin, e vê uma força negra guiando Marsh. Elend então queima Duralumínio e Atium e tem um lampejo de percepção e conhecimento. Elend enterra sua espada no pescoço de Marsh, enquanto o machado de Marsh o acerta bem no peito. No entanto, Marsh é capaz de curar sua ferida, enquanto Elend não, né? Porque Marsh ainda tem estanho no corpo. Marsh reivindica a vitória, mas Elend diz que está errado e que Elend na verdade venceu. Elend diz a Marsh que todo o Atium foi queimado durante a batalha e nada sobrou para Ruína. O humano procura o local, então, de armazenamento, né, e o encontra vazio. Vin observa enquanto Marsh decapita Elend. Ai, meu Deus, sofrimento. Enquanto Ruína vibra de prazer com isso, né? Inspirada pelo sacrifício de Elend, ela ataca Ruína, ignorando, né, a dor que vem com isso, né, com o uso do poder de preservação para atacar. Devido à natureza oposta de seus shards, de seus fragmentos, o ataque mata tanto Ati, tanto Ruína quanto Vin. Preservação. Sazed permanece na entrada da caverna, acompanhado apenas por Demox, que tá gravemente ferido, né? O calor do sol é como um forno e os Colos continuam furiosos, mas Sazed acredita que Vin ainda vai chegar. Ele vê os corpos de Vin e de um estranho, então, aparecerem ao lado do cadáver de Elend. Ele grita de angústia e desespero, né? Então ele percebe uma névoa branca, né, e uma fumaça preta, vazando de Vin e do estranho, e ele estende a mão para pegar esses poderes.
mas hesita, inseguro em sua capacidade de usar os poderes de forma inteligente. Ele vê suas mentes de cobre em seus braços e se lembra das profecias. Sazed atrai ambos os poderes, retira todo o conhecimento de todas as suas mentes, usando a sabedoria transmitida pelas religiões que estudou. Ele é capaz de restaurar o mundo, posicionar ele da forma correta, né? E também as pessoas ao seu estado de pré-ascensão. Sazed percebe que ele iria ter que reter e recombinar os poderes como eles foram destinados e vigiar Escadrial usando ambos os poderes de preservação e ruína em harmonia. Ai, gente, meu Deus. Nesse momento eu já tava acabada, desolada. Tem uma epígrafe muito especial antes da gente ir pro epílogo, que eu preciso ler, tá? Que é assim. Vinha especial. Preservação a escolher em tenra idade, como já mencionei. Acredito que a estivesse preparando aos poucos para assumir seu poder. Ainda assim, a mente de preservação estava muito fraca naquele momento, reduzida apenas ao fragmento que conhecemos como o espírito da bruma. O que o fez escolher essa garota? Porque era uma nascida da bruma? Porque ela vivenciou o estalo muito cedo na vida, recebendo seus poderes ao sofrer as dores do parto estranhamente difícil que sua mãe teve para dar-lhe a luz? Vin teve um talento e uma força incomuns com a alomancia desde o início. Acredito que ela deva ter absorvido um pouco das brumas ainda criança, naqueles breves períodos em que não estava usando o brim. Preservação já tinha feito com que ela parasse de usá-lo quando Kelsier a recrutou, embora Vin o tenha colocado de novo pouco antes de entrar para o bando. Daquele momento em diante, ela o deixou lá por sugestão de Kelsier. Ninguém mais era capaz de extrair forças das brumas. Eu determinei isso. Por que estavam abertas a Vin e não os outros? Desconfio de que ela não fosse capaz de absorvê-las por inteiro até tocar o poder do poço da ascensão, que sempre foi, acredito eu, para ser uma força de harmonia. Algo que, assim que tocado, ajustaria o corpo da pessoa para torná-lo capaz de aceitar as brumas. No entanto, ela fez uso de uma migalha do poder de preservação ao derrotar o Senhor Soberano, um ano antes de sequer começar a ouvir a pulsação que indicava o retorno do poder ao poço. Há muito mais nesse mistério. Talvez eu o traga à tona no fim das contas, quando minha mente se acostumar mais e mais com a sua natureza expandida. Talvez eu descubra por que eu mesmo fui capaz de tomar os poderes. Por ora, desejo apenas fazer um simples agradecimento à mulher que deteve o poder pouco antes de mim. De todos nós que o tocamos, sinto que ela foi a mais merecedora. Epílogo. Fantasma acorda e acompanha Beldre e Brisa até o alçapão de saída de sua caverna. Eles saem para encontrar um campo verde de grama sob um céu azul sem cinzas. Urtal desapareceu sem deixar vestígios. Eles acompanham Ram e outras pessoas que estiveram em Fadrex. Outras cavernas têm a família de Ram e The Moles. Eles encontram um campo de flores e os corpos de Vin e Elend. Fantasma encontra um livro escrito por Sazed, descrevendo os eventos que levaram ao renascimento de Escadrial, e outros tomos que continham as informações nas mentes metálicas de Sazed. O livro também menciona que Sazed transformou Fantasma em um nascido da bruma, e reverteu sua habilidade de expert, de estanho, digamos assim, a pedido de Kelsier, e que existem mais 2 ligas alomânticas não descobertas. Eu lembro também, eu não sei se eu estou fanficando, porque essa parte aqui não está no resumo, que Sazed deixa muito claro que Vin e Elend não quiseram ser revividos, porque aparentemente ele tinha esse poder. Se essa parte não estava no livro, gente, vocês desconsiderem, porque quando eu li, eu tava assim, acabada, desolada. E aí é isso, o final é até meio fofinho, porque Fantasma fica ali ao lado de Beldre, é um cenário de recomeço mesmo. E, ai gente, eu vou falar pra vocês, quando eu li, eu lembro que eu pensei que eu tinha pegado um spoiler, porque eu vi uma fanart uma vez da Vin e do Elend, e eles estavam deitados num campo florido, sabe? E aí, quando eu li, eu falei, caramba, vai dar bom. Só que na verdade, gente, que mórbido, meu Deus do céu. Na verdade, não deu bom. Eram os corpos deles, então, nesse campo florido. E eu nem sei, assim, o que falar pra vocês desse final, sabe? Eu acho que são poucas histórias que eu já li até hoje que conseguiram ter um final nesse nível, tá? Que tiveram, assim, na verdade, são poucas trilogias que foram redondinhas, assim, sabe? Todos os livros foram ótimos, chegou assim no final e entregou tudo.
E eu acho que Mistborn deixa a sua marquinha aí de uma forma, né? Porque o autor, ele consegue fechar todas as pontinhas soltas. E se ele deixa uma pontinha ou outra solta... Nossa, aqui onde eu tô tá passando muito carro. Tô trancada dentro do carro, terminando esse podcast. Então, se vocês escutaram muito barulho de carro, eu fechei todo o carro para deixar meio abafado, mas eu acho que vai vazar um pouco de som. Se tem alguma ponta solta, é proposital, porque o autor ainda vai trabalhar essa história. O lema de Mistborn é sempre há outro segredo, e isso é muito real, sabe? Existe mesmo, gente. Até quando você descobre o segredo, você vai ver que existem mais coisas escondidas. Então é muito louco, sabe, o que acontece com essa história. E eu acho que, no geral, vamos falar sobre o que acontece no geral, né? Sobre o fantasma, vamos tirar o elefante da sala, né, gente? Fantasma, ele é um ótimo personagem. Eu gosto muito desses personagens que chegam como quem não quer nada, você não dá nada pra esse personagem e ele evolui junto com a trama, eu gosto muito. Mas eu acho que o enredo dele aqui é muito chato, gente. Até quando eu fui fazer o resumo, eu tirei muita coisa que não importava e que eu achei que não, assim, não fez falta aqui pro entendimento da história. Ou muita coisa repetitiva também, sabe? Acontecia alguma coisa, ele entrava na casa cheia de chamas, ele desmaiava. Então, assim, foi um pouco chato, vou falar pra vocês. Eu senti que me entreteu quando eu li, mas a longo prazo eu sei que não é uma coisa que me importou muito. E aqui, quando eu tava fazendo o resumo, não é uma coisa também que me importou novamente. Então, eu acho que se eu fosse reler, eu também ia ficar meio, ai meu Deus, acaba logo isso que não me interessa. Então, eu acho que poderia ter ligado um pouco mais, ter conectado um pouco mais da trama dele, assim, a trama principal, sabe? Pra ele descobrir algumas coisas, não sei. E não ser tão repetitivo. Novamente, eu entendo o que o autor fez, porque ele cria mais um potencial herói pra gente achar pra gente desconfiar se ele é ou não o herói das eras. Mas ao mesmo tempo eu queria que o enredo dele fosse mais legal. Enfim, é isso. Nos demais, gente, eu acho que eu não tenho nada a reclamar, sabe? Eu curti todos os outros enredos. O enredo dos 6, ele é fantástico, do início ao fim, desde o primeiro ao último livro. A única ressalva que eu tenho novamente é Tydwil, que é novamente o autor colocando uma mulher aqui e matando uma mulher aqui só pra dar um enredo pra um homem, como eu já falei aqui pra vocês. Tudo bem que no segundo livro outros personagens morreram, mas não foi a mesma coisa, não foi o que deu o chunk pra esse personagem. E eu acho que tudo o que aconteceu, toda a matança e todas as pessoas que morreram já seria um fator, assim, pro personagem perder a fé, sabe? Ela não precisaria ter morrido pra ele perder a fé, sabe? Não sei se vocês concordam comigo, mas fora isso também é um arco incrível. Acho que de todos os personagens tem uma coisinha ou outra, assim. Mas assim, no geral, eu curto pra caramba todos os arcos. O arco do Elend, as pessoas não gostam dele, as pessoas acham ele chato. Tem muitas críticas pelo fato dele ter se tornado um Mistborn. Eu concordo que ele não precisava ter se tornado um Mistborn, eu acho que ele era ótimo apenas como político. Eu tinha medo também dele pegar o lugar da Vin nessa história, sabe? Se tornar mais poderoso que ela e tirar o protagonismo dela. Mas isso não aconteceu. A Vin é a personagem mais foda dessa trilogia e vai continuar sendo assim. Então, como ele não atrapalhou o protagonismo dela, eu achei super ok, como ele respeitava ela, sabe? Ai, eu amo quando ela fala que ele não é digno de acompanhar ela. E ele tipo, ok, né? É verdade. Então eu amo o Elend, eu amo todo o arco dele, eu amo o relacionamento dos dois, eu sou super cadelinha desses dois personagens juntos e eu chorei demais com a morte deles. Eu chorei demais quando o Caesar pegou o poder porque fez tanto sentido e aquilo explodiu tanto a minha cabeça, por mais que a Vin fosse uma personagem foda, até ela, quando ela teve o poder assim nas mãos, ela ficou meio perdida, tipo, e agora? O que eu faço com tanto poder? E ele tinha tanta experiência ali armazenada nas mentes de metal dele, que pra ele foi quase natural, assim, pegar uma coisa e fazer a outra. Eu falei, meu Deus, o Caesar, ele nasceu para ser harmonia, sabe? Ele é um ótimo plano B. Então foi ótimo, gente. E se deixar, eu vou ficar aqui vários minutos falando sobre essa trilogia, o quanto que eu gosto dela, o quanto que eu gosto desses personagens. Eu tô relendo, sabe, a Segunda Era e vou trazer
conteúdo pra vocês também sobre ela. Mas eu fico triste como que eu não consigo gostar dos personagens. Como eu gosto dos personagens dessa primeira era. Os personagens da primeira era são realmente memoráveis. E eu fico muito, muito feliz, então, dessa trilogia existir, tá? Então, esse é um final, mas não é um final ao mesmo tempo. A gente encerra nosso recap permeado de comentários, não é mesmo? Aqui, da primeira era, da primeira trilogia, então, de Mistborn. Mais uma parte desse projeto concluída. Agora a gente parte, então, para as resenhas. Eu vou começar, então, trazendo a resenha de Secret Story e depois de A Liga da Lei. Eu espero muito conseguir trazer, gente, agora em março, mas eu não prometo nada, porque eu tinha prometido esse próprio episódio aqui para fevereiro, mas fevereiro passou tão rápido que acabou não dando para eu concluir. Mas dessa vez eu falei, não, eu vou concluir de qualquer jeito esse episódio. E é isso, então. Espero muito que vocês tenham curtido. Eu gosto muito do feedback de vocês, sabe? Me procurem. Tem Instagram, tem o Twitter, tem lá no canal do YouTube, não sei por onde você tá me assistindo, tem diversos lugares para você trazer um feedback sobre. Eu adoro, sempre levo muito a sério o feedback de vocês, adoro mais ainda quando tem críticas construtivas. E é isso então, partimos para a nossa próxima etapa. Se você está me escutando, então pelo YouTube, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixa seu like se você gostou do episódio. Se também está lá no Spotify, não esquece de compartilhar esse episódio então para aquelas pessoas que gostam então dessa série ou que querem começar a segunda era e não lembram muito bem o que ocorreu aí nos livros. Esse episódio está aqui para isso. E também para relembrar quem gosta muito, quem é muito fã e tá com saudade. Beijos e até o próximo.